pessoal, vamos iniciar mais uma aula. A nossa aula de hoje vai ser uma revisão e correção das atividades sobre o conteúdo fração. Primeiramente, fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou partes iguais. Lembra que eu falei que só é fração se o objeto, se a figura, se o elemento for dividida em partes iguais. Se tiver em partes diferentes, não dá para representar por fração. Então, termos da fração. Temos o numerador e o denominador, aonde o numerador representa a parte que a figura foi tomada, que nesse caso é 5. E o denominador em quantas partes a figura foi dividida. Leitura de fração. Na leitura de uma fração, pronunciamos inicialmente o numerador. E em seguida, o termo correspondente ao denominador, que recebe um nome especial. Nesse caso, o numerador primeiro vai receber o nome normal, 4. Já o denominador vai receber um nome específico, que nesse caso é oitavo. Correção da atividade. O primeiro, que é escreva como se lê as frações abaixo. Então, temos aqui a letra A. Primeiro, a gente sabe que o numerador se lê normalmente. Já o denominador é quem vai receber um nome específico. Então, nesse caso, na letra A, vamos ter o quê? Vamos ter e o 2, ele vai ser lido meio, então, meio. Respondido, essa fração se lê meio. O numerador se lê normal e o denominador recebe um nome específico que você consulta lá a tabela que eu mandei para vocês na aula e vai conseguir responder. Meio. Letra B. Numerador normal, então, 8. Já o denominador vai receber o nome terço, nesse caso, porque é 3. Terço, então essa fração se lê 8 terço. Vamos para a letra C. Letra C, 15 vai se ler normal. 15. Já o vai ser lido 20. E no fim, colocar o nome avos. É assim que a gente vai representar o 20. 20 avos. Então, 15, 20 avos. Se lê assim essa fração. Letra D. Letra D, o 12 vai ser lido normal. Então, 12. E o 100 vai ser lido centésimo. Centésimo. Então, essa fração é lida 12 centésimo. Letra E. O 5 vai ser lido normalmente 5. Já o 12 vai ser lido 12 avós. Letra F. O 10, o número de cima sempre lê normal. Então, 10. E o 35, 35 avós. Não esqueça de colocar a palavra avós. Letra G. Letra G, o 7 lê normal. Então, escrevo 7. E o 10 vai ser lido aqui décimo. Só isso. Letra H. H, o 2, normal. 2. Já o 9 vai ser lido nono. Então, 2, nono. E por último, I. Vai ser lido o 8, normal. 8. E o de baixo, oitavo. Então, ficou dessa maneira. Número misto. Número misto ou fração mista é a representação de um número composto por uma parte inteira e uma parte fracionária. Observe, 7 meio é a mesma coisa que 3, 1 meio, porque eu tenho que pegar uma figura dividida em duas partes, não é isso? E vou ter que tomar 7, não posso tomar só aqui, porque aqui só tem duas partes. Então, vou ter que desenhar outra para ficar 3, 4, desenhei outra, 5, 6, ainda não dá, então mais uma, 7. Então, vou tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Resultou em quê? Resultou em 3 figuras inteiras e essa fração dessa figura vai ficar o quê? Vai ficar 1, porque eu pintei 1 e tinha quantas partes? Tinha 1 meio. Então, 3 inteiros e 1 meio. Correção da atividade.
Primeiro, escreva no caderno o número misto que representa a parte verde das figuras abaixo. Minha impressora só sai preto e branco, mas a gente consegue ver quais são as partes pintadas. Observe, na letra A temos essa figura completamente colorida. Já na outra figura só tem uma, então a gente sabe que tem um inteiro, e essa figura representa que fração? Só a fração dessa figura aqui, ela vai representar o quê? Tem dividido 4 partes e foi colorida uma. Então, a fração da letra A por completo vai ser 1 inteiro, que é o dessa figura, com 1/4, que é a fração dessa outra figura. Então, aqui já temos o número misto da fração A. Vamos para a letra B. Na letra B, a gente tem essa figura completinha colorida e também temos essa outra figura completinha colorida. Então, temos duas figuras completas. Já a fração dessa outra figura vai ficar como? Ela foi dividida em 3 partes e foi colorida apenas 1. Então, pronto. Número misto dessa outra fração da letra B é 2 inteiro e 1/3. Vamos para a letra C. A letra C, ela tem colorida por completo uma figura, ó, tá colorida completinha, e essa outra figura também está colorida completinha. Então, temos duas figuras também coloridas. Já a fração dessa outra tem quantos? Vamos primeiro ver quantas partes foi dividida. Foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes. E quantas está colorida? Está colorida 1, 2, 3. Então, esse é o número misto dessa figura C. 2 inteiros e 3 nono. Respondido o primeiro. Segundo. O segundo, ó, represente no caderno cada fração por meio de figuras e escreva o número misto correspondente. Eu coloquei aqui um exemplo de como vocês iam fazer. Ó. Vai ter a fração, você vai representar ela e vai responder o número misto. Então, vamos lá tentar fazer a letra A. Primeiro, ó, observe que se a gente for fazer uma figura dividida em apenas 3 partes, porque o denominador não representa em quantas partes a figura está dividida, a gente não vai conseguir tomar 6, porque só tem 3. Então, a gente primeiro vai fazer uma figura com 3 partes. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma figura com 3 partes. Não ficou totalmente igual, mas vamos fingir que está igualzinho. Pronto, fiz a figura com 3 partes. Eu vou tomar 6. Vamos lá, tomar 6 partes. Então, ó, tomei uma, não foi? 2 e 3. Mas não é 6, então não dá para eu tomar. Vamos fazer outra figura do mesmo jeito, uma outra figura. Ó, fiz outra figura do mesmo jeito, uma figura dividida em 3 partes. Não podia colocar uma outra, tem que ser em 3, porque aqui não está dizendo que é 3 partes, então tem que ser 3. Vamos lá, tomamos 1, 2, 3. Então, agora 4, 5, 6. Agora sim eu tomei 6 partes como tá na fração. Então, a fração mista dessa aqui vai ser o quê? 2 inteiros. Só isso. Acabou. Vamos para a letra B. A letra B vai ser a mesma coisa, só que a letra B está pedindo para fazer figuras divididas em 4 partes e tomar 10. Então, vamos lá tentar fazer figuras divididas em 4 partes. Vamos fazer quadrinhos, que são mais fáceis, né? Então, pronto. Ó. Não vai ficar totalmente igual, mas a gente finge que tá igual. Pronto, fiz uma figura dividida em 4 partes, não foi? Vamos tomar 10. Tomei uma, tomei 2, tomei 3 e usei 4. Só deu 4, mas ele quer 10. Então, vamos fazer outra figura. Vamos fazer outra figura do mesmo jeito. Uma, dividir em absolutamente 4 partes. Pronto, figura dividida em 4 partes. Ok, então, tomei 4. 5, 6, 7, 8. Ainda não deu para chegar a 10. Vamos desenhar uma outra. Vamos sim. Então, ó, vamos desenhar uma outra figura dividida em 4 partes iguais.
Pronto, vamos lá. Tomei 8, não foi? 8, 9, 10. Agora sim, cheguei a minhas 10 partes tomadas. Então, ficou o quê? Ficou duas figuras inteirinhas, e essa outra ficou como? A figura está dividida em 4 partes e eu usei 2. Então, representada em números mistos. Por fim, letra C. A letra C, ela pede para usar também figuras de 4 partes e tomar 13. Então, vamos fazer figuras em 4 partes. Vou ver se eu consigo fazer círculos, mas não vai ficar muito bonito, mas vamos lá. Então, pronto. Vamos fazer círculos, dividido em 4 partes. Beleza, vamos tomar as partes. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Cheguei a 13? Nem perto. Então, vamos fazer uma outra figura. Vamos fazer uma outra figura. Dividida em quantas partes? Em 4. Dividida em 4 partes. Vamos lá. 5, 6, 7, 8. Ainda não está perto nem de 13. Vamos fazer uma outra figura. Dividi-la em 4 partes. Vamos tomar 8, 9, 10, 11, 12. Chegou perto, mas ainda não deu. Então, uma outra figura. Só para relembrar, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Agora sim, usei 13 partes. E ficou o quê? Resultou em quê? Resultou em 3 figuras completinhas, ó, 3 figuras tomadas completinhas. E por fim, ficou uma figura de 4 partes e eu usei uma. Frações equivalentes. As frações equivalentes são aquelas escritas de maneira diferente, mas que expressam o mesmo valor matemático. Exemplo, ó, 1/4 é igual a 2/8. Por quê? Ó, eu peguei uma pizza e dividi ela em 4 partes e comi 1. Não é a mesma coisa de eu pegar essa mesma pizza, dividir em 8 partes e comer 2, ó. Tá do mesmo tamanho, gente, ó. É a mesma coisa, ó. Então, por isso que as frações são iguais. E se eu fizesse o contrário? Eu tinha uma fração, ó, grande, eu tinha uma fração com valores grandes e depois eu obtive valores menores. Então, isso aqui é a simplificação de fração, quando você tem um número maior e encontra um número menor, que aqui você vai realizar uma divisão. Nesse caso, foi dividido por 2. Dividi em cima por 2, dividi embaixo por 2 também. Então, resultou 2 por 2, 1. 8 por 2, 4. Então, é a mesma coisa. Eu peguei uma pizza que estava dividida em 8 partes e comi 2 pedaços. É a mesma coisa que eu pegar uma pizza que dividida em 4 e comer 1 pedaço. Isso aqui é a simplificação. Correção da atividade. Primeiro, represente graficamente as frações 1/3 e 2/6, mostrando que são equivalentes. Primeiro, vamos fazer a figura 1/3. Vamos lá, eu vou desenhar uma figura, vou desenhar aqui um quadrinho, vou dividi-la em 3 partes, porque aqui está mandando dividir em 3, ó. Então, 3 partes e vou tomar quantas? Eu vou tomar uma parte, ó, tá vendo? Só uma. Agora vamos fazer a 2/6. Vamos fazer a 2/6. Eu vou fazer a mesma figura, que é para ficar bem aparente que elas são iguais. Ó, fiz a mesma figura. Só que essa figura, eu vou dividi-la em quantas? Eu vou dividir em 6. Então, ó. 2, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou tomar quanto? Eu vou tomar 2, ó. 2 partes. Veja, se eu pegasse uma barra de chocolate, dividisse ela em 3 partes e comer 1. Então, não é a mesma coisa que eu pegar essa mesma barra, dividir ela em 6 e comer 2, é a mesma coisa, eu comi o mesmo pedaço. Então, por isso que aqui é frações equivalentes. São iguais, só que uma está dividida com mais pedaços e a outra com menos pedaços. Segundo, encontre 3 frações equivalentes para as frações, ó. Por que eu coloquei para você fazer só 3 frações? Porque é infinito.
É infinito a quantidade de frações equivalentes, não tem fim. Então, uma dica que eu dei para vocês é ir multiplicando. Então, aqui, ó, letra A, 2 quintos. Vamos multiplicar o 2 por 2 e o 5 também por 2. Tem que ser o mesmo número, que vai resultar em quanto? Vai resultar 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. Encontrei uma fração equivalente, ou seja, igual. Vamos encontrar outra? Vamos encontrar outra. Multiplico o 4 por 2, multiplico o 10 por 2. 4 vezes 2, 8. 10 vezes 2, 20. Você poderia multiplicar por qualquer número. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 100, 200, 300. Sendo que você tem que multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Se eu multipliquei aqui por 2, embaixo tem que ser 2. Então, vamos lá, multiplicar também por 2. Multiplicamos. Então, vai ser igual a quanto? 8 vezes 2 é igual a 16. E 20 vezes 2, 40. Encontramos 3 frações equivalentes, ou seja, iguais à primeira. Agora, vamos para a letra B. 12 vezes 3. Eu vou fazer isso por 3. 12 vezes 3. 12 vezes 3 vai ser igual a 36. E 8 vezes 3 é igual a 24. Fração equivalente encontrada. Beleza. Vamos multiplicar por 2. Multipliquei por 2, então vamos resultar em quanto? Ó, 36 vezes 2 é igual a 72. 24 vezes 2 é igual a 48. Fração equivalente encontrada. Mais uma. Vamos multiplicar de novo por 2, porque resulta em valores menores. Quanto maior for esse número que você multiplica, maior o resultado vai ser. Então, vamos lá. 72 vezes 2, 144. 48 vezes 2, 96. 96. Pronto, 3 frações equivalentes, ou seja, iguais à primeira encontrada. Vamos multiplicar a letra C por 2, que resulta em valores menores. Então, sempre multiplique por 2. 9 vezes 2, 18. 5 vezes 2, 10. Multiplicando de novo, ó. 2, 2. 18 vezes 2, 36. 10 vezes 2, 20. Vamos multiplicar de novo? Vamos. Vezes 2 vezes 2. 36 vezes 2, 72. 20 vezes 2, 40. Pronto, 3 frações equivalentes encontradas. Poderia continuar? Eu poderia continuar infinitas vezes. Agora vamos para a letra D. Letra D. 25, 15 avos. Vamos encontrar suas equivalentes. Vamos multiplicar esse aqui por 5, para você ver que o valor fica bem grande. 25 vezes 5 vai ser 125. Olha o valor como já está grande. E 15 vezes 5, 75. Tá vendo? É iguais. Então, podemos multiplicar. Vou multiplicar por 2, porque senão vai dar valores enormes. 125 vezes 2 vai ser 250. 75 vezes 2 vai ser 150. Vamos multiplicar de novo por 2, cada uma das frações, e vamos fazer 250 vezes 2, 500. 150 vezes 2, 300. Pronto, se eu quisesse descobrir mais, eu descobriria, mas como é infinito, então acabamos. Vamos descobrir agora a letra E, 20 décimos. Multiplicando por 2, multiplicando por 2. Que vai ser igual 22 vezes 2, 44. 10 vezes 2, 20. Igual, multiplique de novo por 2, ou por 3, ou por 4, mas vamos por 2. 44 vezes 2, 88. 20 vezes 2, 40. Mais uma vez. Por 2, por 2. 88 vezes 2 é igual a 176. Já 40 vezes 2 é igual a 80.
Letra F. Sim, encontramos as 3 frações equivalentes. Então, letra F. Multiplico por 2, multiplico por 2. 50 vezes 2, 100. 100 vezes 2, 200. Mais uma vez, vamos por 2 de novo. 100 vezes 2, 200. 200 vezes 2, 400. Mais uma vez, vamos por 2? Vamos por 2. 200 vezes 2, 400. E 400 vezes 2, 800. Então, pronto. Se eu quisesse descobrir mais, eu descobriria mais. Terceiro. No caderno, substitua o quadrinho a fim de obter frações equivalentes em cada um dos itens. Bem simples, ó. Letra A. A gente tem a fração 2/3. E a outra fração equivalente, ou seja, que são iguais, ele sabe que o denominador é 30. Então, por qual número essa fração foi multiplicada para aqui dar 30? O 3 tinha que ser multiplicado por 10, não é isso? Porque 3 vezes 10 era 30. Então, se aqui eu multipliquei por 10, em cima também tenho que multiplicar por 10. 2 vezes 10 é igual a... Eu vou colocar aqui, tá? Vou fazer, ó, 20, 30. Então... resolvido. Letra B. A letra B, ó, tem 36 e tem 40. Aqui, ó, deu 20. Então, não for multiplicação. Se aqui tá menor, então for uma divisão. Eu dividi por quanto? Eu dividi por 2. Porque 40 dividido para 2 pessoas vai ficar 20 para cada. Então, se aqui eu dividir por 2, aqui eu também tenho que dividir por 2. Então, vai ficar como? Vai ficar 20. 36 dividido para 2, 18. Resolvido. Nesse outro caso, ficou 20, 25 avos e a outra também é menor, porque 20 é menor do que 4, então foi divisão. Dividiu por quanto? Dividiu por 5, ó, porque 20 dividido para 5 é 4. E aqui, então, vai ter que ser dividido por 5 também. Então, 25 dividido para 5 é 5. Pronto. Essa é a fração equivalente. Vamos fazer a dessa aqui também. Vamos fazer. Aqui eu sei que tem 35. Aqui, ó, vai ser multiplicado por 5, porque 7 vezes 5 é 35. E aqui também então vai ser multiplicado. Então, quanto é? 9 vezes 5 vai ser 45. Conseguimos. Vamos para o terceiro. Simplifica as frações até torná-las irredutíveis. Simplificação é o que? É divisão. Então, aqui a gente vai dividir os números. Então, vamos lá. Letra A, 6 dozeavos. A gente pode dividir aqui por 2. 6 dividido por 2 dá 3 para cada. 12 dividido por 2 vai dar 6. Dá para simplificar mais? Sim, eu consigo simplificar mais. Dividindo por 3. Agora eu vou dividir por 3. Por que não por 2? Porque no 3 não dá para dividir para 2 pessoas. Vai sobrar 1. Então, 3 dividido para 3, 1. 6 dividido para 3, 2. Finalizamos. Essa fração não tem mais redução. Vamos para a letra B. 4 oitavos. 4 oitavos, dá para dividir por 2? Sim, eu consigo dividir por 2. Então, vamos dividir por 2. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido para 2, 4. Dá para dividir mais? Dá para dividir de novo por 2. Então, vamos dividir de novo por 2. 2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Acabamos. Letra C. 25 por 100. Ó. Se eu quiser, eu divido essa fração por 25. Sabia? Ó, porque 25 dividido para 25 dá 1. Ó. E 100 dividido para 25 é 4. A fração já está reduzida. Mas se você quisesse ir de 5 em 5, poderia. Porque 2 não dá para dividir por 2, 25. Nem dá para dividir por 3, 100. Então, você poderia ir de 5 em 5. Mas eu fui logo de 25 para ser mais rápido. Divisão. Dividir por 5 e dividir por 5. Então, aqui, ó. 15 dividido para 5, 3. 5 dividido para 5, 1. E isso aqui vai ser igual a 3. Pronto. Não tem mais como reduzir. Você poderia parar aqui, porque eu pedi frações, não foi? E como aqui também. E letra E. 10 dividido para 200. Primeiro, observe. Tem um zero aqui em cima e tem um zero aqui embaixo. Então, se eu fizer isso, ó,
vai resultar em quanto? Vai resultar em 1 e sobrou 20. Pronto, fração reduzida com sucesso. Não preciso fazer mais nada. Mas, eu vou fazer aqui novamente. Se você quisesse ir dividindo, você poderia. Poderia dividir por 2, por 5 ou pelo 10. Ó, vamos dividir por 2. Dividido por 2, dividido por 2. Aqui vai ser 10 dividido para 2, 5, 20. 200 dividido para 2, 100. Agora eu só posso dividir por 5. Então, vamos dividir por 5. Que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1. 100 dividido para 5, 20. Então, fração reduzida com sucesso. Você tanto poderia eliminar o zero, como você só pode eliminar o zero quando tem um zero em cima e zero embaixo. Se tivesse outro zero, eu cortaria com esse outro zero, mas só tinha um em cima, então só cortei um de baixo. Ok? Então, gente, essa foi nossa aula de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.